Como que estão suas vendas no marketing digital? Tem estratégia? Não tem estratégia? Você está tendo lucro? Não? A partir de agora você vai conhecer no Business Connections tudo sobre o marketing digital e também como vender utilizando a inteligência artificial com a Silvana Rosa, uma das maiores especialistas do Brasil. Então, a partir de agora, começa o nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora no nosso Business and Connections e o tema de hoje realmente é uma forma de você alavancar as suas vendas no marketing digital, conhecer as estratégias atuais, também descobrir como utilizar a IA para você vender muito mais e realmente talvez ganhar dormindo com o digital vendendo para você. Será que é possível? Trago no BC de hoje Silvana Rosa, sempre com o apoio da Voice Training Escola de Oratória Formação de Palestrantes. Também Toiê Produções e Eventos e a Toiê Treinamentos. Sil, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ah, que maravilhosa. Está parecendo um Grenal, como você falou, Pois né? é, ó. Que ela é gaúcha. Sou gaúcha, quando eu vi o cara de azul, ixi, vai dar Grenal hoje. Mas é só azul aqui. Não Eu que vim de vermelho, você sou gremista e tô de vermelho. Ai, meu imagina. Deus do céu. E aí, mas não importa a cor para vender no digital, não é verdade? Não, então, dependendo da landing page, a gente faz estudo da cor do botão ali, que é as cores que mais faz a pessoa clicar. Ah, então, qual que é a cor que faz a pessoa clicar É o ali? botão verde com as bordas arredondadas. Nossa, eu pensei que era o vermelho de atenção. Não. Ele repele. Então Ele repele igual como você entra no McDonald's e você come quando tá com fome, e daí quando o vermelho começa a te dar repulsa, você não se sente bem no lugar e acaba saindo. Tanto que alguns restaurantes eles trocaram as cores para poder deixar mais com madeirado e as pessoas ficarem mais tempo. Ah, então isso é muito bom. Vamos lá, você é jovem, onde o digital apareceu na sua vida? Eu descobri o digital com uma palavra chamada startup, Aham. que eu fui numa reunião e daí estavam conversando lá como aproveitar o push das startups para poder fazer alguma coisa para a empresa. Eu ainda estava no CLT e essa palavra eu acabei... Gente, não estava nem aí para reunião, tá? E daí eu peguei e comecei a pesquisar e acabei, hoje eu sei que é o algoritmo, né, da internet, e acabei descobrindo a palavra, o que o digital fazia. Eu acabei assistindo todos os vídeos do Benvenuti na Startse e pirei. Eu disse, cara, eu preciso ir para Vale do Silício. O que é esse movimento? O que é esse processo de empreender com tecnologia, com inovação? E larguei o celular. Daí, na sexta-feira, eu peguei o celular. 2 dias depois, tinha um monte de oferta, um monte de conteúdo que ainda para mim não fazia sentido. Era tudo uma bolha, né? Uma Sim. Matrix. E eu acabei entrando em alguns treinamentos, algumas páginas de venda, e tipo assim, aquela copy tava falando comigo, e era pra mim. E daí eu tipo, putz, eu preciso comprar, eu preciso entender o que tem dentro dessa bolha. Daí eu acabei comprando um treinamento onde que ensinava a vender como afiliado. E daí eu comecei a faturar mais do que quanto eu ganhava com CLT. Ainda trabalhando à noite e final de semana. Não, isso é muito lindo você falar. E isso foi quando? No final de 2016. Então, quase 10 anos, 9 anos aí pela frente. Como que você vê o digital hoje em comparação àquela época? Ele avançou mais, depois da pandemia a gente teve mais um acesso a pessoas que antes tinham dificuldade de comprar online, facilitou e abriu o leque muito, né? Hoje nossas possibilidades de monetizar online é muito grande, então assim, eu tenho desde mentorados que começaram a fazer um Instagram e o Facebook para poder postar ali as suas receitinhas, e com o tempo eu levei elas para dentro do YouTube, a autocobrança de ter uma cozinha perfeita, umas panelas perfeitas, talheres perfeitas, eu desmistifiquei mostrando para ela que ela conseguia também empreender, fazer o conteúdo dela para o YouTube, e daí com o tempo, o dia que ela recebeu a monetização, para mim foi, eu memorizei o dia que ela me ligou. Então eu tenho vários que me ligam dizendo, abriu a monetização, o que eu faço? Vou receber em dólar? Vou. Então assim, a possibilidade é enorme para você receber e trabalhar com o seu conhecimento, com o seu talento, com a sua habilidade a partir de casa. Então, assim, a pessoa que quer, ela consegue. Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu não sei o que vender do conhecimento e eu quero vender coisa física. Gente, você sabia que essas canecas que a gente está aqui brincando, tomando água, é uma das demandas que mais tem para qualquer empresa?
Tem hoje até franquias de caneca, onde que tem um cara que compra bastante volume de xícaras e a outra pessoa entra lá com a label, com Etiquetadora. a etiquetadora, que é a adesivação aqui, Aqui, ó. que é feito com calor. E Quem daí, fez essa daqui foi o The Money para mim, personalizados. então, ele compra de um fornecedor, mas se ele quiser vender online, ele vai vender. Então, ele vende uma espécie ou próprio, com o e-commerce dele, ou com dropshipping. Então, assim, variadas possibilidades para você vender. E hoje, com a IA, que é a inteligência artificial que está na tua abertura, você consegue ir lá, ao invés de você depender de profissionais externos, que vai te cobrar caro, você entra na plataforma, investe por ano ali um valor para poder você ter a plataforma paga, ou você usa o gratuito. E mesmo no gratuito, você consegue perguntar para ela, IA, como que eu faço para vender? IA, me dá ideia para fazer tal coisa, ideia para montar um e-book. Tem caras hoje que faturam muito vendendo PDF chamado e-book na Amazon e com páginas de venda com lá o botãozinho verde, o azul, para poder monetizar o seu conhecimento. Nem eles sabem o que eles estão fazendo às vezes de tantos e-books que eles têm, vendendo no digital em todos os países que falam o idioma português. Nós somos o 4º idioma mais falado no mundo. Então, imagina, você consegue fazer com a página de venda e mais o tráfego, você chegar em qualquer idioma português, quem fala em português, em outros países. Hoje, com o avanço da IA, você consegue pegar todo o teu conteúdo, criar um avatar, e esse avatar fazer os vídeos do teu treinamento, e você é ghost, você não aparece, chamado de dark. Então, hoje você consegue ter cursos que não precisa de mim nem de você, não precisa de um professor. O professor é criado dentro de uma estrutura de inteligência e ele vai recapitular, falar todos os textos que você produziu ali. Então, tem hoje Mamãe e Bebê, vários cursos de um amigo meu, que eu estou falando isso por prova real. Ele vende muito cursos de Mamãe e Bebê, Top Black do Galaxy na Hotmart, de tanto que ele vende, mas ele não aparece. E ele vende Mamãe e Bebê, que é o nicho dele, e o professor é uma IA, um avatar criado para poder falar o que fazer. E vamos lá, você já foi avançando o processo. Eu sou professora, né? Então, não, você avançou o processo. A pessoa de casa está falando, não, isso daí é muito fácil fazer. Mas tudo isso leva um tempo, leva uma estrutura. Como que é? Vamos usar esse rapaz aí, Mamãe e Bebê, que praticamente é algo que ele teve que criar uma personagem. Essa personagem utiliza o conhecimento dele, mas isso é só o lado artístico, produtivo. E o que vem antes? Como que funciona esse mecanismo, essa estratégia? Então vamos fatiar o elefante, que eu vamos, costumo dizer. Porque aqui você pode ficar à vontade. Vamos folhear o livro aqui. Então a primeira coisa que ele fez foi definir o nicho. Então, você vai ver muito definir o que você vai fazer. Tem o nicho e subnicho. Então, ele decidiu que ia pegar RN, as primeiras dores ali daquela criança 28 dias, que chora 24 horas por dia, às vezes, dependendo do bebê. Como que ele pode dormir melhor, como é que ele vai ter aqueles problemas de cólica resolvido, que já tem eu sei que tem dois, a alguma coisa, e o outro tipo de cólica. São 2 tipos. Tá. Já entrou numa ciência que eu não domino. Eu também não sou mãe. Então, assim, ali ele foi lá e identificou o nicho. Depois ele foi lá e disse assim, eu não vou aparecer. Mas ele foi lá e perguntou toda para a IA como que ele poderia ajudar a esposa dele, que foi mamãe agora há pouco tempo, a fazer isso e aquilo. Ele começou a colocar todas as dores que o bebê tinha. Mas antes, ele foi lá e também perguntou para a IA quais são os piores momentos e dores que um casal, pais, enfrentam de um RN até os 28 dias. E dele teve uma lista enorme de situações que passam do bebê até os 28 dias. Baseado nessas perguntas, ele foi lá e fez um outro prompt, que é chamado de prompt, outro funcionário virtual dele, outro copywriter dele, e disse assim, me ajuda a responder essas perguntas em forma de curso. E daí a IA vai ajudando ele a montar, ele vai lapidando. Quando o texto está pronto, está lá, todos os módulos, vamos supor que dá 10 módulos, módulo de abertura e mais 9 módulos. Cada módulo com 5 ou 6 aulas. Então, vamos para a fase 3. Agora, eu não vou aparecer. Eu vou vender o e-book, mas eu também vou vender o curso. O curso me dá mais dinheiro. E daí, ele vai lá e pede para a IA dele criar um personagem, uma pessoa que vai estar sentado num sofá, calmamente vai falar que ela fez isso pro bebê dela. Ela não vai dizer que é médica e não vai dizer que é professora. Ela vai dizer que fez isso pro bebê dela.
E daí hoje com a IA você consegue mostrar a pessoa ainda até um berço e mostrando uma criança fofinha ali, que não existe. Não existe. Não, e é legal, né, gente? Se você for olhar bem, ele criou praticamente o que nós tínhamos lá atrás, os desenhos. Desenho, Uns mas era desenhos garota. animados, mas com instruções. Uhum. Então, o que ele está trabalhando é isso. O estilo, ele está trabalhando um mangá. Ele criou uma história, teoricamente, em desenhos. Não, mas não é em desenho, é igual eu e você. Não, sim, mas obviamente é digital, não É, é um ser digital. humano, então é praticamente isso. Hoje, o GTA, se você pegar o videogame, é a mesma coisa. Não sei do que você está falando. O GTA é Não um jogo jogo de videogame. videogame onde você tem totalmente uma vida real do personagem que sai atirando em todo mundo, ou você, quando você joga o FIFA no videogame, você já tem toda a construção da imagem daquele personagem. Mas aí entra uma questão de comunicação, deixa eu falar do nosso primeiro apoiador aqui, falar da Voice Train Escola de Oratória, formação de palestrantes. Olha só, a sua empresa precisa realmente ter um time consciente do que será levado para o cliente com uma comunicação assertiva, construir realmente um processo onde o líder consegue interagir de maneira bem fácil com a equipe como um todo, ou a equipe conseguir transmitir os problemas ou simplesmente as soluções ou aquela inovação de uma maneira fácil para que o líder consiga defender para o líder superior. Gente, tudo isso depende de comunicação. E a Voice Training tem um time treinado para ajudar a você fazer com que toda essa cadeia tenha uma comunicação assertiva. Fora que trabalha também a comunicação não violenta dentro das companhias. Tem aí o QR Code, pode agendar com algum especialista da Voice Training e você vai receber totalmente as orientações de como será esse briefing para levar um treinamento para a sua empresa. Vamos lá, mas tudo isso daí a gente já está com o produto final do digital, mas como comercializar isso? Tá. Agora a gente vai para a parte de colocar no Estratégia. ar. Colocar no ar. É, Então eu vou ter que escolher qual plataforma eu vou colocar para vender. Então hoje tem as nacionais e as internacionais e tem a que vende internacional, que a gente tem duas no Brasil, e tem as próprias internacionais, como a JVZoo, que é uma plataforma que vende nos Estados Unidos, você consegue colocar lá, ou o ClickBank, que é uma plataforma internacional que você também pode subir lá e receber em dólar também. sim. Você só precisa ter uma estrutura fora e entender que você vai ter que abrir uma empresa fora, tem a facilidade de abrir uma conta fora para poder você receber esse dinheiro. Então, é só cuidar esse processo para dizer assim, meu Deus, eu ganhei tantos milhões e foi pro vento. Não, você consegue receber da plataforma migrando esse valor para dentro da sua conta, dentro do Bank of America, qualquer um dos bancos internacionais, sem problema nenhum. Até o C6 hoje. O Citibank também. Então, assim, eu tenho conta no Bank of America. Então, assim, é só mandar para lá o teu passaporte, contatar um contador e ele abre a unidade para mim e ele recebe a correspondência e depois me manda para o Brasil. Então, existe um valor de desembolso aí e a conta também tem um valor de $15 mês para você ter a conta lá fora. Muito bem, mas vamos para a estratégia. Então, hoje eu já lancei o meu produto, está gravado Não, pela... você criou. Criei o produto que seja. Ou eu gravei também, porque eu posso ter Isso. gravado. No meu caso, eu posso gravar e colocar. Agora vamos comercializar isso, vamos criar Ó, estratégia. ele vai perguntar aqui como ele vai vender mais o curso de treinamento dele. Vamos lá. Não, eu tô indo nesse rapaz aí do bebê mamãe aí. Legal. Mas vale para qualquer um. Serve para todo mundo. Mas como que é a estratégia? Aí eu já sei meu nicho, meu subnicho, entrei, qual que é já está gravado, subo em alguma plataforma que esteja ou nacional. Vamos lá, a gente vai ter que escolher o checkout. Então, por isso que é importante escolher uma plataforma. Para os nomes técnicos. Nós estamos tendo um tutorial para você de casa aí. Então assim, hoje no Brasil a gente tem mais de 40 plataformas. Então, vamos lá. As internacionais que dá para você vender no Brasil e no exterior, a Hotmart. Então, lá você consegue também ter o streaming para hospedar teu vídeo lá. Só que daí, se você hospedar lá, você não consegue vender, comercializar nas outras plataformas. E eu indico você hospedar em um Panda ou no Vimeo
e de lá você faz o hub de vender em qualquer uma das plataformas através de uma landing page que é clonada, né? Troca o botão, troca algumas coisas ali e você consegue vender ele na Wi-Fi, na Dopus, na Eduz, nas outras plataformas, mudando um pouquinho a copy, que é o texto ali da página, e comprando tráfego para poder chegar esse lead até ali. O botão da compra, que é o checkout, que é importante ter uma segurança de conteúdo. E também a área de membros. Então, hoje a área de membros quer dizer que é a área onde que você vai fazer o delivery, vai entregar para o teu comprador. Então, o conteúdo que você produziu não é você colocar num drive, não é você colocar num canal do YouTube, que muitas vezes vai ser compartilhado por várias pessoas sem ter o controle, o pagamento. Então, o ideal é você seguir já o modelo que já está pronto. Não precisa inventar a roda. Então, você vai escolher o checkout, a área de plataforma legal. Se você quer vender só no Brasil, sem problema, tem plataformas legais aqui. Você vai escolher qual é o front lá, que é chamado de checkout transparente. Vai fazer o checkout customizado, bonitinho, e você vai pegar esse código e vai colocar dentro do botão da página onde que você fez a landing page. Qual plataforma eu vou fazer a estrutura? Eu uso hoje a Builderall e a Cellflux. Tá. Ambas têm um aranhado de templates pronto. É só eu entrar lá e dizer assim, gostei desse, não gostei desse, legal. Gostei do apartamento, digamos assim, que é a estrutura que a gente está falando aqui. E daí, baseado nisso, eu vou alterar aonde eu não quero mais. Eu vou redecorar aquela estrutura, mas eu não preciso quebrar, eu não preciso criar do zero. Eu só vou tirar a foto que está num lugar lá, colocar outra foto, o texto que onde que está, às vezes está aquela, eles usam muito a linguagem do Mussum, Cacildes lá, e daí você troca o texto pelo teu texto mesmo, pela tua cópia que você criou lá na inteligência artificial com os teus prompts que você já tem funcionários trabalhando para você. Então, a gente tem a estrutura pronta e já tem a plataforma e você subiu esse conteúdo no Vimeo ou no Panda e colocou a área de entrega dentro da plataforma lá. Tudo isso que eu estou falando, ele é em português, você consegue fazer dentro das plataformas. Você mesmo, não tenho medo de quebrar, vai fazer não sei o quê, daí você vai ter que pagar o preço para alguém fazer para você. Feito isso, agora a gente tem o produto, o nicho, o produto, a página de venda e o checkout, beleza? Já está dentro da área de membros. Agora vamos entender aonde a gente vai divulgar esse produto, qual outdoor que a gente vai usar para poder fazer essa divulgação. E o outdoor são as mídias sociais. Pagas. Eu gosto muito da paga porque eu sou preguiçosa de fazer conteúdo. Então, eu uso hoje a IA para fazer algumas coisas nos nichos que eu trabalho dark, que não apareço. E vamos entender o tipo de comportamento das pessoas. Pensa em você. Se você tem uma dor de barriga ou você tem alguma coisa, erupção na pele, você tem o Google Lens lá, você vai lá, tira uma foto, sobe no Google e ele te dá a resposta aqui que você tem dentro da pele. A mesma coisa se você tiver algum problema. Então, quando os pais estão com problema do bebê lá, aonde eles vão? No Google. No Google, se eles estiverem no Brasil, ou eles vão em outras plataformas, no Doc que estiver nos Estados Unidos, beleza? Sim. Então, você vai pegar essas plataformas para você fazer um anúncio. Quando você coloca lá assim, como fazer pipoca cor-de-rosa, é um exemplo, tá? Você vai ver assim, como fazer pipoca cor-de-rosa, daí tem amarela, todas as cores embaixo. Aquela volume ali que fica negrito na busca ali, naquela caixinha do Google, significa que tem mais de 14 milhões de busca. Isso ali é um insight para você criar algo para vender, porque tem busca. Então, se você coloca lá, como acalmar um bebê de 3 dias que chora disquesia, lembrei uma das dores da nenê. Disquesia, não para de chorar. Tem disquesia e tem as outras dores que o nenê chora. Então, se você fizer um conteúdo, ou ter na tua página, no SEO, essas palavras-chave, a mãe vai botar enter ali e a primeira página que vai aparecer vai ser tua. Aquela mãe, aquele pai, aquela avó, aquela tia, a madrinha, tá pronta para comprar teu produto. Porque quando ela clicar naquele site ali que foi o primeiro ranqueado, que está escrito patrocinado, ou até mesmo orgânico, que você trabalha as palavras-chave, ela vai chegar na tua página e vai estar dizendo tudo que você tem lá dentro. E isso, né, gera praticamente para a pessoa uma garantia de uma venda. Mas é tão fácil assim? É tão fácil assim? Então, por que? Mas você trabalhando dessa forma, o que pega é justamente aprender os algoritmos e as palavras-chave de como fazer com que
Você tem que ter o prompts. seu produto chegue até ali. Então, você tem que ter... Vamos lá. Hoje, a maioria das pessoas travam porque elas não têm a equipe dela de funcionários virtuais. Tá. Eu vou descer devagar aqui porque meu negócio tá fazendo barulho. Então, vamos lá. Se você tem os prompts lá do cara que sabe estratégia, então o teu prompt só vai fazer estratégia. Aquele bot lá, aquela IA, ela tá treinada a só fazer estratégia de qualquer negócio. Tudo bem? Tudo que ela produzir lá, você vai tirar da estratégia e vai largar para um copywriter. O copywriter também é um prompt. Também é uma ferramenta programada para só fazer copy. E daí você vai dar o comando. Eu quero que faça copy para uma página de vendas, ou eu quero copy para sequência de atendimento via WhatsApp, ou eu quero sequência para automação via ManyChat, que daí quando a pessoa entrar lá, daí a gente vai para o meta daqui a pouco. Lá na página de venda e quiser falar com alguém, ela vai para dentro do WhatsApp. Esse WhatsApp ele não existe, ele é atendido 100% pelo robô. Então, esses prompts, esse texto, você vai educando a ferramenta, mas também vai largando conteúdo lá dentro. E hoje já tem tudo isso daí pronto, né? Pelo visto, né? Tem alguns que é pronto, mas não existe 100%, a não ser que você faça clones do conteúdo que já existe. Mas sempre você vai tentar fazer uma customização, alguma modificação, para poder ter o teu DNA, a tua carinha Isso ali. A gente está dentro do site, dentro da landing page, trabalhando o Google, daqui a pouco a gente vai no Meta. Mas antes de você me responder, que eu tenho que falar do próximo apoiador, para chegar até essa etapa, quanto tempo a pessoa leva? Calma aí, segura, deixa eu falar aqui da Toye Produções e Eventos, que não adianta você começar a vender na internet e também você não produzir uma boa live, você não produzir um conteúdo, você não ter uma equipe que gere totalmente uma conexão com o seu público. E a Toye Produções e Eventos, além de fazer os eventos presenciais, também faz eventos virtuais, mas traz toda a estrutura que você precisa para que o seu evento, o seu treinamento, a sua palestra realmente sejam algo assertivo para você, sendo a elaboração de um projeto que vem desde a chegada ou até um pouquinho antes do evento, como o seu público vai chegar naquele centro de exposições. Entrou áudio, vídeo, preparação de camarim para a entrada do palestrante ou dos palestrantes, a presença da pessoa no palco, também uma equipe de coordenação e direção artística para que você, treinador, você palestrante, você tenha tudo isso fácil nas suas mãos para que você só transmita o conhecimento igual a IA está fazendo e igual esse profissional está fazendo no digital. Então, Toye Produções e Eventos estrutura tudo isso para você. Vai lá no Instagram e conheça e peça o seu orçamento. Quanto tempo até essa etapa? Depende da pessoa que está entre a cadeira e a mesa. Por quê? Tá, porque ele é o decisor ou ele é o executor? Vai muito do tempo que ele se dedicar e a habilidade que ele tiver. Tá. Se ele é uma pessoa que ele vai dizer assim, vai botar um headset na cabeça, vai esquecer o mundo, vai deixar o telefone guardadinho, não vai mexer em mais nada, a não sei isso aí. Se ele se dedicar pelo menos 2 horas por dia, para ir, depois que ele listar o que precisa ser feito, ele ir fazendo etapa por etapa, ele chega num processo de 14 dias ali, ele não sabendo nada, ele vai estar monetizando. Por quê? Ele vai ter que aprender a mexer em ferramentas. Tá. Ele vai ter que aprender a mexer num prompt e fazer os funcionários dele. Ele também vai ter que aprender a conhecer qual a plataforma. Ele tem que tomar uma decisão de empresário. Entenda, você vai estar vendendo online, mas você vai ter que abrir um CNPJ. Sim, porque lógico. Às vezes o e volume... fora ainda marcas e patentes. Você tem que registrar a sua marca. Sim. Registrar o seu curso, tá bom? Só para deixar bem claro para você. Mas assim, você estava falando agora de treinamento para pessoas a saber se comunicar, a trabalhar a autoridade. Antes era só através do livro, né? Sim. Hoje não precisa, mas você viu que pode ser autor de podcast, pode ser autor de uma pessoa que coordena seu próprio movimento, sua própria palestra, e a pessoa que queira trabalhar com TV, coisa também é autoridade. Então, tem vários tipos de trabalhar autoridade. Mas voltando lá, a pessoa que ela vai lá e se dedica pelo menos 2 horas por dia, a pessoa vamos supor, eu trabalhava em logística, cara. Só que a minha cabeça é lógica. Claro, não me comparo, eu leio bastante, eu sou uma pessoa curiosa, mas assim, a pessoa leiga, ela precisa entender que ela precisa aprender do zero. Então, isso se chama virada da carreira em 180 graus. Ela vai deixar o que ela sabia fazer antes para poder ela empreender aqui. Lembrando que eu estou falando um processo dark. Dark. É onde que ela não vai estar aparecendo.
Deixa eu só colocar aqui um adendo que é importante, viu, Sil? Porque as pessoas têm que entender, você tem um conhecimento de algo, mas mesmo se você contratar especialistas para fazerem esse trabalho para Não pode você, largar, você não pode largar, delargar. também largar ali para a pessoa fazer. Porque a pessoa pode confiar tanto na outra que ela larga aquilo ali para a pessoa, e deixa, e depois, quando ela vai perceber, aquela pessoa sai, ela tem que voltar totalmente no processo. Sidney, Lavar a mão. Sidney, Isso é o que mais acontece que eu vejo no mercado. Sidney, assim, ó, eu atendo muita gente muito machucada, muito ferida por colegas no digital que machucam eles no seguinte quesito. Beleza, agora a gente vai sair do mundo de produtor de conteúdo e vender dark, tá? Vamos falar para pessoas que Explica o que é o Dark para as pessoas de que o casa. dark não aparece. Eu não apareço lá, não aparece meu nome nem minha imagem, tá? Então vamos trabalhar agora a pessoa aqui. O Sidney é uma autoridade, ele tem livro, mas eu sou uma autoridade porque eu tenho canal no YouTube. Então, assim, cada um tem o seu tipo de autoridade, beleza? Sim. Mas, se vai ao pé da letra, a autoridade vem porque ele é autor de livros. Mas não tem mais isso só porque abriu várias opções hoje em dia e a pessoa tem autoridade, às vezes, porque ela é especialista em alguma coisa. Então, vamos lá, ele está no CLT, às vezes ele está tendo burnout lá por causa de trabalho excessivo, não sabe se comunicar, expressar o que ele sente, nem para a empresa e nem para a família. Porque muitas vezes as pessoas estão infelizes no trabalho, elas levantam pela manhã por osmose, fazem aquele negócio robótico de se preparar de higiene ali, vestir alguma coisa e entram no carro e fazem o mesmo trecho, o mesmo caminho, porque ela está no automático, ela não pensa mais. E daí ela vai para um trabalho onde que não é feliz, ela não está contente, mas ela tem aquele sonho de viver, de fazer alguma coisa do talento dela. Então essas pessoas, elas vêm para o digital às vezes e elas delargam. O que elas fazem? Elas vão lá e contratam uma pessoa que faz uma proposta legal. Tem colegas que sabem desenhar proposta legal, faz um projeto legal, só que às vezes a pessoa sabe desenhar, mas ela não sabe executar. Sim. E daí ela pergunta assim, tá, vamos começar pelo básico. Você precisa comprar um domínio, você já tem? Ai, não, compra aí. Lembrando que o domínio silvanarosa.com.br é minha propriedade, é meu patrimônio que vai estar todo sendo construído ali, como se fosse o meu terreno e eu vou construir minha casa. E daí o carinha lá vai falar assim, beleza, vai lá e compra no CPF dele. Ele resolveu o problema, de acordo? Sim. Daí depois você fala assim, cara, aonde que eu vou, qual servidor que você tem? Lembrando que você fez um site, tem que hospedar. Eu acabei de falando 2 que é integrado, a Cellflux e a Builderall. Eu trabalho com a Builderall há mais de 7 anos, então assim, a plataforma que me atende em tudo. Qual servidor você quer? Ai, vê pra mim, não sei. Beleza, daí o cara vai lá e faz o teu site, te manda, você aprova e dele hospeda nesse site lá que é a tua casa. E daí você começa a receber visita no teu estabelecimento. Quem tem o controle da porta, quem entrou, quem saiu, quando entrou, é o carinha que está trabalhando com você. E daí você pergunta assim, quantos e-mails eu tenho na minha base? O cara fala assim, você tem 20 mil, 5 mil, quantos números 1000 lá você quiser. Tá bom, então você conta para as outras pessoas que você tem 20, 30 mil e-mails. O que você faz com esses e-mails? Qual é a sequência de mensagem que você está tendo? Daí se você disser assim, ô fulaninho, você não está trabalhando, você está com muitos clientes, não está me atendendo, eu quero trocar. Tá bom, tchau. Você não sabe qual é o servidor que está. O domínio está no CPF da criatura que vai fazer chantagem, não vai te entregar. Você não sabe qual é a sequência de e-mails que você tem, qual o servidor que está. Você não consegue disparar e-mail, vai estar tudo frio, vai cair tudo em spam. Você não consegue monetizar rápido, você não tem controle de nada. Então, assim, eu ensino meus clientes a ser chata comigo. A pessoa perdeu tudo. Perdeu tudo. Vai começar do zero. Vai começar do zero. Por falta Nem login e senha, às vezes, das plataformas eles têm. Por falta de estrutura. Gerenciamento. De planejamento. De gestão. Gestão. Porque, assim, uma simples planilha no Drive uma simples planilha você Excel. consegue colocar lá login e senha do Meta, login e senha do Google, login e senha do Facebook, login e senha do Instagram. Posso falar? Uma caderneta. Também. Uma agenda. Também. Você não precisa de nada, gente. E o que você está falando é uma coisa tão simples e acontece muito quando uma pessoa deixa tudo armazenado dentro da empresa e não joga hoje na nuvem. Também.
Nós estamos falando de tecnologia, não estamos, e olha, é uma tecnologia antiga. É uma função, uma ação antiga. Cuidar dos seus dados, e hoje você vê a briga das Big Techs discutindo para saber quem vai administrar mais dados. Sabe uma coisa legal? É o WhatsApp versus a IA. Vai lá, comenta aí que eu quero entender aonde você quer chegar. Tá, vamos lá. O WhatsApp, antes, todos os pequenos negócios começaram a vender e usar o WhatsApp, de acordo? Sim. As empresas grandes, companhia aérea, bancos, começaram a usar um pouco depois. Primeiro, as pequenas começaram a usar porque as pessoas começaram a vender e continuam vendendo muito no WhatsApp. Ninguém entende por que no Brasil se usa muito o WhatsApp e não se escreve mais, se manda áudio. Então, virou uma preguiça de digitar. Então, as pessoas começaram a usar mais, os pequenos negócios começaram a usar, daí as grandes começaram a usar. Agora, a IA está ao contrário. Então, assim, eu fico para morrer quando eu tento falar com um cliente e digo para ele assim, vamos colocar um atendimento via IA para a sua empresa, onde que eu vou receber o lead, o cliente, e vou atender a SDR e vou fazer o fechamento da pessoa. Então, assim, ainda tem uma resistência dos pequenos negócios colocar IA, mas as grandes estão fazendo, crescendo 3, 4 vezes o negócio, não é... Mas aí entra, vou agora falar de mais uma apoiadora, a grande oportunidade que tem agora de 17 a 21 de março, mas antes nesse tema, entra em algo que eu discuti recentemente em um dos podcasts aqui, que é justamente o costume, a praticidade e a zona de conforto dessa pessoa. Porque a pessoa não quer trazer algo novo, é a mesma coisa. Voltamos lá em 1932, 33, na Revolução Industrial, onde as máquinas chegaram para conquistar o mundo. Não é que as máquinas vão conquistar o mundo, não é que a IA vai conquistar o mundo, é que as pessoas precisam se desenvolver para a nova realidade. Sendo que o WhatsApp também se tornou algo, vamos dizer, impessoal. Porque às vezes você está dormindo lá, você vê uma mensagem, se você deixar no barulho, pode tocar e ao mesmo tempo você é casada, chega uma mensagem de um cliente, vai o Sidney, aí grave um áudio. Oi Silvana, tudo bem? Como que você está? Às 3 da manhã. Não, eu nunca vou abrir áudio. Você do nada, você pode clicar naquele botão que o seu marido vai olhar feio. Então essa impersonalidade que as pessoas estão tendo, mas tem que ter a disrupção. Mas antes de a gente entrar nesse tema novamente, eu quero falar aqui do treinamento que vai ter de oratória nos próximos dias 17 a 21 de março, na sede da Voice Training Escola de Oratória, com esse bonitão, eu mesmo, elegante. Aqui eu tava com o topete, mas vai voltar. Isso mesmo, dia 17 a 21, turma reduzida, tá bom? Não dá para fazer uma turma gigantesca, porque eu gosto de fazer dinâmicas. Isso, para você aprender a se comunicar, fazer networking, e ali ao mesmo tempo você vai aprender a metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Nesse caso, como é o curso de oratória, você vai aprender a palestrar, fazer apresentações curtas, objetivas, de negócios para dentro da sua empresa. Então não perca, QR Code na tela para você realmente já fazer a sua inscrição. Não perca tempo, eu estou aproveitando o marketing digital, mas aqui através das mídias, LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e Spotify. É isso aí. Vamos lá, eu quero vender bastante, então coloca meu curso para vender no digital. Você tem que fazer um podcast lá com o meu amigo do LinkedIn, lembra disso? Ah, tem que trazer ele aqui. Não vem, é só online. Ah, é online? Vai ser difícil, vai ter que entrar numa live comigo no Instagram, então. Não, depois eu explico. A gente conversa, a gente tá fazendo pauta no meio do programa aqui, gente, é isso, mas isso é online. Não adianta você ter tudo automatizado se você não tiver uma discussão humana, entendeu? Isso acontece. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, você pega a faixa da até 300 mil faturamento mês. Tem parente nas vendas. E daí o CEO da empresa, ele se sente meio incomodado porque ele percebe que talvez ele vai ter que realocar o parente que está ali nas vendas e talvez esteja travando o negócio dele. Daí você faz um teste. Você coloca a automação, você começa a fazer o processo de tráfego, esse lead
chega, ele é bem recebido, ele recebe todo o tratamento, ele começa a receber a demonstração dos produtos, ele faz a venda de adicional, produto a pessoa quis, por exemplo, um produto, e quando vê no carrinho tem 5, você ensina a pessoa a ir até a pessoa concluir, acompanha o tracking lá, mandando informações, dizendo, seu produto está em separação, seu produto está assim, ou teu acesso, né, quando é curso online, e começa a aumentar as vendas, e a pessoa diz assim, caramba, eu realmente estou vendo que os leads que estão chegando no telefone lá não estão sendo atendidos, não está com a apresentação real da empresa, a pessoa está com preguiça, ou ela está cansada também, né, de anos ali dentro trabalhando, e assim, a pessoa ali, ela tem uma difícil decisão de o que ela vai fazer com aqueles colaboradores que estão ali na parte de venda, na parte de SDR. Na SDR é a função de o primeiro contato que o lead tem dentro da empresa. Lead é as pessoas que chegam até o negócio através de um convite, de uma comunicação ou de uma interação no digital. Vamos traduzir para o popular. É o contato que você pega, é um lead, só que ele vem de forma digital, tá bom, gente? Você vê que ela é muito técnica, né? Nos termos a gente tem que ir traduzindo ao longo do tempo. A gente vem traduzindo aqui. Legal, fizemos todo o produto, colocamos na plataforma, jogamos lá no Google e ao mesmo tempo vamos para o Meta. O lead que vem do Google, ele está pronto. Está pronto para um vendedor trabalhar e negociar não, ali. Ele compra, ele já entra ou já pode já ser. Porque ele está com dor. Fechou. Ele está com dor, ele está estressado. Tá bom. Ele está querendo. Digamos assim que ele está pronto. Quando você vai para dentro do Meta, você vai assediar ele de uma maneira não pejorativa, gente. Mostrar para ele que você existe e que você pode ser a solução para ela. Então, ele nem sabe que você existe, nem sabe que você talvez seja uma solução que ele nem sabe que precisaria. Então, você vai ter que trabalhar todas as 3 fases do funil. Mostrar a parte de boca de funil, meio de funil e final do funil para poder ter a conversão. Então, ali você vai gastar mais ou no bolso, que daí é tráfego mesmo, você vai achar tráfego porque o Meta te entrega bem, ou você vai gastar tempo e hora homem, que é chamado de você gravar mais de 50 vídeos, seja você com a ajuda da IA, gravar teus conteúdos ali que hoje você consegue produzir. Tem até influencer, tu sabe disso, né? Uma delas que é conhecidaça aqui no Brasil, que todo mundo já conhece, que é a maior influência do Brasil e pioneira no Brasil, é a Magalu. Sim, a Magalu, ela arrebentou lá em 2007, 2008, quando ela criou o emoji dela, que hoje é essa bonequinha que faz uma venda sozinha. Você sabe como é que a Luísa recupera? Isso aqui é coisa que a gente que participa lá do Mulheres do Brasil. Ela recupera as vendas de clientes que faz mais de 90 dias que não compra? Não. A Lu liga para clientes e diz assim, oi, aqui é a Lu da Magalu. Eu percebi que faz mais de 90 dias que você não compra comigo. O que eu fiz de errado para você? Por que você parou de comprar comigo? E daí a gravação é tudo programada, conforme a interação da pessoa, reconhece a voz e as pessoas falam assim, é mesmo, eu vou ver o que tem no site em promoção para me ver o que eu vou comprar. Eu vou te mandar aqui, baseado no histórico da compra, né? Vou te mandar aqui o que tá legal para você. Então é feita uma pré-seleção e mandado um link para a pessoa no WhatsApp da pessoa. Recebeu? Recebi. Então tá, eu aguardo o que você vai comprar pra gente voltar a ter um relacionamento, tá? É tudo IA. Não, e é muito interessante o que você está falando. Elimina o trabalho do call center, que é aquele televendas, nós falamos ainda muito aqui. Ainda é muito necessário e usado, mas assim, tem diminuído bastante. Não, e é muito importante isso. E a IA veio. Eu tenho uma história com o grupo ML, ainda não era nem Magalu e nem Magazine Luiza, ML Veículos. Eu comprei consórcio naquela época, lá em 1992, meu primeiro consórcio de um carro Fiat, onde era uma cooperativa e era da dona Magazine, da família, né? Uhum. E ela era uma das responsáveis. E hoje você vê essa máquina. E quando eu encontrei a Luísa Trajano, eu comentei essa história, ela falou, nossa, eu ali ficava junto com a minha mãe, meu pai, e depois eu fui aprendendo sobre o negócio, e foi justamente num período do governo Collor. Gente, são histórias, né? São histórias. Então, hoje o Meta tem todo esse funil, e você tem um desgaste maior, né? Porque você precisa criar
um mecanismo de atração para a pessoa clicar, para ela cair na sua LP, da sua LP Ou vem, não. já vai para o parte mais, como que vocês chamam, de perpétuo, é isso, né? Não. Pode ser lançamento, pode ser venda temporária, como o teu aqui, que você está fazendo esse lançamento, é temporário. Tá. Por exemplo, você pode, se você não tem landing page, você ainda não aprendeu a fazer landing page, mas você pode pegar prompt para colocar no ManyChat. ManyChat é uma das automações que tem hoje no próprio Instagram. Então, você vai lá dentro do teu Instagram, do ManyChat, e programa quais são as palavras-chave que você vai mandar a pessoa agir. Então, dentro do método, você manda comando para a pessoa obedecer, fazer, agir. Então, você vai lá e cria um videozinho, um Reels, porque a maioria quase não lê, tem que ser vídeo dando a situação. Você começa a criar situações ali, dizendo assim, ó, quem digitar aqui embaixo, copy, palestra, evento, qualquer palavra que você mandar dizer, porque já está pré-programado no ManyChat, ele vai cair dentro do fluxo do ManyChat. E dentro do fluxo do ManyChat, você pode criar um hub enorme para a pessoa ficar conversando com o teu atendimento, e assim ela consegue chegar até o closer, até o fechamento. Sim. Então, se você não tem ainda a tua landing page, essa é uma das maneiras que você pode estar monetizando. Então, todos os dias subir stories. Então, o stories hoje é uma telenovela. Você consegue subir bastante conteúdo ali, desde que seja 3-1. 3 conteúdo, 1 publicitário. 3 conteúdo, 1 publicitário. Onde que você vai criando uma enredo, uma história, um conteúdo de transbordo ali, naquela telenovela ali, que é tua televisão, é teu comando, e você coloca a propaganda que você quiser. Então, hoje você consegue anunciar dentro dos stories. Para onde vai? Vai para o ManyChat. Dentro do teu Reels, dentro do teu feed, que é o estático ali, que é uma imagem, você também pode colocar um comando para a pessoa na imagem, porque às vezes a pessoa não abre para ler o texto embaixo, para ela digitar. Então, todo e qualquer lugar que for ali sensível, a pessoa vai digitar a palavra que você está dando para ela e ela vai cair dentro do funil do ManyChat. Se eu não tenho ainda ManyChat, não sei comprar, não tenho cartão internacional, não consigo comprar. Pode usar o PayPal, cartão nacional, e atrelar no PayPal, e do PayPal você compra o ManyChat. Assina o ManyChat, não compra. E também a última opção é mais usada, é o famoso WhatsApp. Você consegue automatizar e fazer suas vendas dentro do WhatsApp, e daí você coloca uma IA para te ajudar a atender, para não deixar o lead esperando, não deixar o lead lá cansado, dizendo, caramba, eu estou chamando aqui e ninguém me atende. E às vezes eu prefiro que a IA não me responda, porque eu acho muito chatinho essas configurações. Eu particularmente, Depende da configuração. Sidney, sou muito impaciente, já quero resolver o problema falando com alguém. Daí é só digitar humano, né? Mas mesmo assim, o humano que aparece, ele é mais robotizado do que nada, aí eu cancelo aquele cliente, aquele fornecedor, e não volto mais, perder o cliente. Mas depende de quem configurou a tua IA. Não, mas eu não estou falando o Sidney como empresa, eu estou falando eu interagindo com algum produto que eu compro, que é muito desgastante. Eu falo isso, configure de uma forma humanizada. Não, mas hoje tem eu vou te falar o que você está estressado. Quando você entra, tem aquele checklist, aquilo ali não é automação. Aquilo ali não tem IA. A IA, ela entra, ela te falou lá, Sidney. Se ela identificar que teu nome é Sidney desde o início lá, ela vai dizer, olá, Sidney, bem-vindo fulano de tal, aqui nós temos isso e aquilo, como eu posso te ajudar? Como se você está de humor? Você pode... tô péssimo. Ela vai responder, Mas legal. Mas tem, por exemplo... Olha lá o Sidney nervoso de novo. Então tem um amigo meu que ele tá vendendo high ticket, e a moça falou assim, moça, eu não posso comprar porque eu acabei perdendo meu pai, eu tô triste, não sei o quê. Peraí, a IA, entendeu? Peraí, eu vou te dar um cupom de desconto, que é muito importante você ocupar a cabeça com outra coisa, e você recebeu 50% de desconto porque eu quero que você estude. A pessoa ficou assim, caramba, eu recebi 50% de desconto porque meu pai faleceu e eu vou comprar. Então, assim, você consegue ir colocando as características do teu negócio para poder ter a sensibilidade e atender o cliente. Então, assim, IA e automação são coisas diferentes. Mas andam junto, mas você consegue... Mas não dá ideia, não. Vai ter um monte de gente aí matando o pai ou a mãe para conseguir o desconto, hein?
Aí vai ter gente pedindo a IA. Você pode mandar o atestado Pô, de óbito, porque, cara, é só para ter é igual desconto. chegar na companhia aérea e dizer, eu preciso ir falando e tal porque meu pai faleceu. Tem que provar. Basicamente isso. Deixa eu falar aqui antes de você. Segura a sua respiração, segura. Porque eu tenho que falar de mais um apoiador, justamente a Toye Treinamentos. E a Toye Treinamentos leva treinamentos através do método Agir para Vencer, fortalecendo você através do método que faz com que você tenha os 5 pilares: atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento, para você alcançar os resultados. Então, a sua empresa está ali com baixa performance da equipe, o seu call center está tendo muito turnover, você precisa realmente trazer um especialista para motivar e criar uma mentalidade disruptiva dentro de todo esse time. Então, a Toye Treinamentos faz esse treinamento levando o método Agir para Vencer. Siga a Toye Treinamentos lá no Instagram e já peço o seu orçamento também. Aposto que vai ter um humano respondendo para você nesse momento, tá bom? Até ele descobrir como é que faz a IA dentro Ou da empresa até dele. a Toye contratar o Omnichat. Sil, vai, você tava respirando, o que você ia falar? Eu tava falando até perdi a linha de raciocínio aqui. Não, você estava falando da automatização e o que é realmente customização. Mas assim... IA e customização. Quando você fala lá tem um funcionário bem treinado, você consegue perceber que a IA vai modelando e vai aprendendo, né? Porque ela tem um banco de dados que a gente não tem capacidade de pegar tudo na internet. Então, ela consegue brincar com essa sensibilidade. Mas a história da pessoa pedir desconto... assim, eu trabalhei um pouco, tive alguns treinamentos com o Roberto Chiniachik. Ele tem uns acessos lá que você consegue perceber que tem os livros à disposição. Mas tem o caixa lá para você comprar. Daí ele fala, você pode levar o livro para casa, mas a consciência de que você, cada vez que tocar para esse livro, lembrar que você roubou, é sua. Eu não entendi o robô aí nesse ponto. Não é robô, é robô de roubar. Não, de roubar mesmo. Porque se você foi lá e viu que tinha um caixa lá de self-service e você não pagou o livro... Entendi. Agora, é a mesma coisa do curso. Verdade, a pessoa vai dizer que ela morreu o pai e a mãe lá e poder brincar com a IA e receber o desconto. Ela está tendo uma vantagem que é indevida. Então, assim, ela vai conseguir ter resultado? Não, porque virou algo artificial. Hoje, você é engajada, você trabalha o marketing digital. Vamos trazer um pouquinho para a sua realidade como pessoa, que eu gosto de trazer aqui o lado da pessoa como um todo. Quando você descobriu que você poderia ajudar as pessoas, como que você criou a estratégia para chegar a ser essa mentora tão especial que você é hoje? Então, daí, em 2017, o primeiro evento que eu fui foi o Powerhouse do Flávio Augusto. Sim. Pirei na batatinha. Gente, como é que esse elefante branco foi parar lá em cima? Que números são esses que eles estão falando? Eles estão falando de números assim que era o orçamento que eu trabalhava na Telecom. Trabalhava na Telecom. Então, assim, que números são esses? Daí eu comecei a investigar o que eles colocavam na tela, para onde ia, como é que era a estrutura da comunicação, como aquele botão levava para onde. Então, eu comecei a entender, mas só estava na observação. Daí, no mês seguinte, eu fui no Ebulição do Rafa Prado. Sim. Depois, comecei a ir. Daí, depois, eu fui no SDA, que é do Samuel. Então, eu comecei a perceber alguns eventos. Só que, o mercado de afiliado, eu faturava. E cada vez que eu estava nesses eventos, a pessoa perguntava, o que você faz? Eu trabalho com afiliado e tenho esses resultados. Mostrava no celular o que eu estava tendo de resultado. Mas você faz o quê? Eu faço a estrutura, que é a landing page, customizada pro meu jeito. Eu tenho o meu domínio, então eu consigo trabalhar ali dentro da estrutura de tráfego do método Google, ou do Taboola, ou de outra Native Ads, que são plataformas de anúncio, eu consigo trabalhar aí. Você sabe fazer, então você faz para mim? Quanto é? E daí surgiu a primeira necessidade de eu pegar, tem um negócio aí. E eu vou começar a tentar fazer páginas de venda. Daí eu comecei a fazer funil na época era só funil e a sequência de e-mail. Tá. E o produto... hoje também matou, né? A sequência de e-mail tem, mas as pessoas... Tem dinheiro nos e-mails. Tem ainda, né? Bastante ainda? As pessoas usam bastante? Tem. Principalmente quando você é um cara que tem produto para quem é de gestor. Sim. Tá. Então, se você tem uma comunicação assertiva dentro dos e-mails, você consegue chegar no gestor, porque o gestor ali muitas vezes é bloqueado para ele acessar pela máquina da empresa coisas fora. Tá. Então, você chega no lugar onde é permitido, no e-mail. Olha essa dica aí, hein, gente?
pelo e-mail você consegue chegar no gestor para ele não acessar nenhuma aplicação ou nenhum site que a empresa não permita fazer com que ele chegue até você. E Muito tem que ser bem. sem anexo. Sem anexo, né? Você tem que mandar um texto como comunicativo e dizendo, ó, nós somos especialistas em isso. E sem link também, certo? Sem link. Tá. Sem anexo, sem link. Mas você pode dizer que procura a nossa empresa. O link você pode, mas desde que o link leve para o site oficial, não para aqueles armadilhas que tem de bridge, né? É outras estruturas. Não, legal. Aí você começou... E daí eu comecei a servir outras pessoas. Daqui a pouquinho eu já não tinha mais braço para servir. E daí eu disse, não, o que tem mais para me fazer? Como é que esses caras estão dizendo que estão faturando lá 8 dígitos, 9 dígitos, fazendo não sei o quê? E eu conheci a Lara, que é da Power Doctor, no SDA. Eu disse, meu Deus, como é que um dentista está formando outros dentistas para trabalhar com marketing digital, com uma coisa tão básica? Para mim era básica, né? Ensinando dentista, trabalhando digital, botar a cara na tela das redes e vender mais. Como é que um dentista está fazendo isso? E fora que se você for olhar o dentista, tem a mão de obra, né? Porque ele trabalha com uma agenda, teoricamente. O ticket dele vai estar mais alto, ele pode ter assistentes fazendo todo o trabalho. Mas se ele tiver clínica? Se tiver a clínica, mas o número hora deles é mesmo. Limitado. E como é que ele ganha mais dinheiro? Vendendo conhecimento. Para quem? Para novos dentistas. Muito bem. Veja. E aí você vendo isso, e aí, como que foi aquela formiguinha entrando em você? Eu fui tentar entender de onde que vinha esse volume de pessoas vendendo conhecimento. Daí um dia o rapaz falou para mim assim, você conhece o fórmula de lançamento? Daí esse fórmula de lançamento já não, as duas palavras já não eram estranhas para mim. Daí quando eu comecei a acompanhar o Érico Rocha, porque eu vi ele em uma palestra, mas não dei muita atenção. Daí quando eu entrei no fórmula de lançamento, disse, mano, o que é isso? Daí eu fui no Fórmula, vi tanto, o dia inteiro, 3 dias lá, falando de tanto case de sucesso, eu acabei comprando o Insider. Daí dentro do Insider tinha a seguinte decisão. Ou eu virava infoprodutora, que eu não estava preparada na época, ou eu servia alguém. E daí eu fui buscar alguém numa agência para poder servir alguém. E daí eu acabei servindo numa agência onde que fazia o lançamento da Cris Arcangeli, de outros grandes players, e eu comecei a servir, entenda, até então eu não botava a cara na tela. Eu fazia tudo isso sem aparecer e usando meu networking. Ganhava dinheiro como afiliado e como até comecei a estruturar minha agência de marketing digital, onde que para mim era fácil fazer a parte de estruturação e automação de e-mail. Antes era automação de e-mail, que era o flow de e-mail. E aí agora, hoje, você vive somente disso. Mas antes de entrar nessa linha, quais são as suas aspirações como mulher, como esposa? Diz para mim. Como pessoa, deixa de lado o business. Porque o Business Connections, a gente já falou muito de negócios, estamos caminhando já praticamente para o final do programa. Eu quero saber você, quais são suas aspirações? Porque você tem um jeitinho executivo, mas deixa de lado. Atenção executivas. Não é só trabalhar, tem um lazer. E as aspirações? Fala para mim. Eu, hoje, Silvana, me gosto muito mais dessa pessoa que consegue transbordar na vida das pessoas. Então, sucesso é quando você consegue ajudar outras pessoas e inspirar elas. Sim. Então, assim, hoje eu sei que eu sou inspiração para minha família, de novo, porque eu era inspiração na época que eu saí da roça, eu trabalhei tenho 3 formações, trabalhei sempre em empresa internacional. Quando eu saí, eu sei que algumas pessoas da minha família se frustraram. Hoje eu sei que eu sou inspiração de novo. Então, para mim, a maior inspiração que eu faço é para sempre estar acertando e levando inspiração para minha família, que tem gerações que estão vindo. Segundo, mostrar com leveza que o ouro está dentro de você. O teu diamante, o teu Deus está dentro de você, então tudo está dentro de você. O que você busca, às vezes, externo, está dentro de você. Mostrar que a pessoa pode empreender o talento dela, ela pode ter monetização com o seu conhecimento em casa, usando telefone, computador, talvez nas horas vagas, e depois começar a priorizar isso como um negócio. E buscar um contador, buscar a parte legal, a parte de legalização tanto do produto de NPI, como a parte contábil, porque fatura bastante. Sim. E você tem que tomar cuidado por causa que a multa vem se você não faz direito dentro da receita. E a minha primeira formação é contábeis, então eu levo esse conhecimento para as pessoas que queiram
aprender ou entender como é que monetizam no digital. Com as palestras, eu levo essa experiência de vida, essa transformação, esse storytelling meu, mostrando que a pessoa pode, ou ela colocar automação no negócio dela, ou ela se inspirar no meu storytelling e vir para o digital, devagar, com o tempo dela, colocando tempo de horas ali, se dedicando para fazer e não delargando. Então, o que mais pega no pé da pessoa para ela não delargar, ela ter consciência onde que está o domínio dela, onde que está a sequência de e-mail dela, onde que está a sequência de flow do ManyChat ou do WhatsApp, quantos cursos ela tem, quais as plataformas, qual o faturamento que ela tem, o login e senha das plataformas serem dela. Então, esse tipo de negócio que ela pode ter no digital. Querendo ou não, é a carteira dela, né? Sim. É a carteira, você não empresta sua bolsa para ninguém tocar. Você não vai falar assim, abre aqui minha bolsa e pega meu celular, ou minha carteira, pega meu cartão. Eu não faço isso nem na bolsa da minha esposa. E tem que ser assim. E como esposa, eu sei que o Lu era um cara 100% do RH, ele era um cara que obedecia a regra lá, porque se ele não fizesse algo errado, a consequência era a empresa, os funcionários, os clientes dele, tinha muito problema caso ele não seguisse a regra de CLT Brasil, mais a da empresa. Então, ele é um cara que obedecia muito isso. Mas ele me via, esse taurino, ele demorou bastante para vir para o universo do empreendedorismo. Mas ele me via indo em treinamentos, vindo em palestras, até que um dia ele falou assim, você gosta tanto de vinho e eu gosto de carne? Que tal de montar um processo de uma loja de carne? Eu disse, bora lá. Mas você investe? E daí a gente começou juntos e hoje está há 4 anos com uma loja com 5 estrelas no Google, crescendo todos os dias, vendendo especialmente carnes, prêmios e vinhos para São Paulo e Grande São Paulo. É isso daí, viu só? Quanto conhecimento digital, já quero agradecer você, Silvana Rosa, por ter vindo aqui. Você que aprendeu muito sobre o digital é uma ferramenta que não adianta ficar só o período do nosso Business Connections de hoje, que é de 1 hora. Nós temos que estender para muito e muito conteúdo, porque isso daqui só foi uma pitadinha. E veja, ela como professora, como educadora, como treinadora, como mentora, conseguiu transmitir tudo isso para nós. E de uma maneira muito fácil, muito assertiva, e que você em casa possa entender que tudo que você tem dentro de você dá para ser transmitido, dá para ter uma renda extra, já que você não quer largar a sua zona de conforto, dá para ter uma renda extra, você que é concursado talvez de uma empresa pública, sabendo que não pode dar compliance, que é muito importante ter esse ponto sendo dito por mim aqui, porque senão você pode ser prejudicado. Mas por que não empreender? Empreender é difícil? Não, basta você ter estrutura, não delargando. Na verdade, não largar para a pessoa fazer já. É isso, você tem que entender. Eu vou pedir que em 1 minuto você deixe uma mensagem ali olhando para os olhos da nossa audiência aqui do BC, Silvana. Bom, se você tem um sonho de deixar seu CLT ou empreender o seu talento, o seu conhecimento, aquele sonho lá de receitas da mamãe e vovó, que você sempre via e fazia e gosta de comer e fazer para a família inteira, isso aí talvez seja o seu negócio. E você pode trazer isso para o digital de várias formas. Uma delas é você transmitir através do YouTube, que é uma grande plataforma, ou você transmitir através das redes sociais, como TikTok, Kawaii, e ser monetizado. Mas, além disso, se você quiser empacotar seu conhecimento e vender ele online, pode fazer isso. E se não conseguir, pode me chamar. Eu tenho mentoria hoje que ajuda você a fazer a extração desse conhecimento e vender. Mas também, se você tem um negócio e quer colocar automação para poder vender mais, também pode me chamar que a gente implementa a automação no seu negócio. Pode me encontrar no Instagram, eu.silvanarosa, ou me chamar lá direto, tem o meu link do WhatsApp, tá bom? É isso daí. Obrigado, Silvana. Eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui. O Business Connections é sempre um apoio da Voice Training, Escola de Oratória, Toiê Produções e Eventos, Toiê Treinamentos. Eu realmente estou aqui de segunda a sexta às 14 horas no meu canal do YouTube, que eu já peço para você se inscrever, obviamente, deixar o seu comentário, e às 18 horas no podcast Business Connections. Fora as outras redes que a gente coloca os cortes para você ficar ali antenado, tanto no LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram e também no Facebook. É isso, gente. E além do programa que vai ao ar às 18 horas também no Spotify, que aí você pode colocar o seu tênis e correr. Gostou?
gostou, está na era digital, não está faturando no digital, você vai ter que assistir totalmente esse podcast novamente, porque aqui tem muitas dicas úteis para você fazer um tutorial. Mas se você chegou agora, você vai ter que pegar um papel, uma caneta para anotar tudo. Se quiser digitar também pode ser, tá bom? É isso daí, vamos ficando por aqui. Valeu, galera, o nosso BC número 25. Que meta batida! Tchau, tchau!